Amém, queridos? Quantos estão desejosos de ouvir uma palavra vinda do trono de Deus? Diga amém. Então abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Atos, capítulo de número 5. Atos, capítulo de número 5. É a primeira vez que eu venho aqui para pregar, mas sempre que tem o Congresso Internacional de Missões, eu estou no meio do povo aí. De vez em quando eu venho aqui em cima. A minha esposa vem todo dia, de manhã, de tarde, de noite. É fã da pastora Flor de Lis e desse ministério. E eu estou me sentindo muito honrado por essa oportunidade. Atos capítulo 5, quantos já abriram? Diga amém. A partir do verso 1. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua esposa, vendeu uma propriedade e reteve para si parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando a outra parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses para si parte do preço do terreno? Enquanto possuías não era teu, e vendido não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Diga comigo: caiu e morreu. E veio grande temor sobre todos os que souberam disto. Verso 6. Levantando-se os jovens. Levantando-se quem? Levantando-se os? Cobriram-no e, levando-o para fora, o sepultaram. Levantando-se os jovens, cobriram-no e, levando-o para fora, o sepultaram. Dobra sua atenção. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro, por demais, atraente. Toda a Bíblia é atraente. Mas o livro de Atos, como seu próprio nome denota, ele traz uma conotação de ação, movimento, tomada de posse, conquista. O livro de Atos é um livro que vai trazer a narrativa do avanço da igreja de Jesus por sobre a face da terra. No capítulo de número 1, vemos a ação do Espírito Santo tomando a vida daqueles 11 apóstolos no cuidado de fazer cumprir uma profecia, porque com o suicídio de Judas precisavam completar o 12º, e você sabe que, lançando eles sortes, a sorte cai sobre Matias, que ocupa a posição apostólica. Nós entramos então no capítulo de número 2, que é muito querido de todo crente pentecostal, onde a Bíblia vai falar sobre o número de crentes que estavam reunidos em um lugar, e então sobreveio línguas como chama de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas, e a partir deste evento eles começam a pregar a palavra. Capítulo de número 3, nós vamos encontrar os apóstolos entrando no templo, e aí na porta formosa, Pedro e João encontram um coxo, e eles vão dizer: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas nós temos uma unção sobre a nossa vida. Então, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Pedro continua a pregar a palavra, agora de uma forma mais pública. A Bíblia vai dizer que milhares e milhares se convertem, milhares e milhares são batizados, e a igreja vai crescendo, vai caindo na graça do povo, vai tomando vulto, a igreja vai alcançando sucesso. A igreja vai alcançando o quê? Mas aí nós chegamos no capítulo de número 5. Por que
toda pessoa que não consegue êxito em alguma coisa e não tem em si capacidade para alcançar esse êxito, em vez dela buscar uma alternativa, 99,9% dos frustrados, ao ver alguém alcançando sucesso, eles querem frustrar o sucesso de quem está vencendo. E quando nós chegamos no capítulo de número 5, nós vamos ver que Satanás, o inimigo do sucesso, ele está frustrado, mas apesar de frustrado, bolando um plano para paralisar o sucesso da igreja. E a maneira que ele encontra para tentar paralisar o sucesso, o avanço, a conquista, o crescimento, o reconhecimento, é que no momento em que o apóstolo Pedro está agora em um ambiente retirado, está agora em um ambiente seleto, celebrando um culto, ele vai entrar no coração de um dos membros daquela igreja, que está negociando uma propriedade, e agora ele quer manter as aparências diante da igreja e diante do homem de Deus. E o texto está dizendo para nós que na sua casa ele entra em acordo com sua esposa, ele entra em uma macumunação, em um projeto diabólico de dizer: olha, nós vamos vender essa propriedade por um valor, mas para o homem de Deus nós vamos dizer que o preço é outro. E no momento em que ele então vende a propriedade, pega parte daquele valor e vai para o culto tentar manter as aparências, tentar manter a figura, a estampa de alguém que é um com aquela visão, Deus abre os olhos do apóstolo para mostrar que em Ananias repousava um espírito de mentira e um espírito de fracasso. Pedro vai dizer assim: porque deixaste Satanás encher o seu coração, Ananias? Era seu. Você não precisa fazer média com a igreja, você não precisa fazer média comigo, você não precisa fazer média com ninguém, mas porque você deixou Satanás encher o seu coração, a Bíblia diz que Ananias, expirando, caiu morto diante do altar. Bate o nome do seu irmão e diga assim: caiu morto. Diga: mortinho diante do altar. Aí chegamos ao versículo 6, que é onde eu quero centrar minha atenção. Diz assim: e levantando-se os jovens, cobriram o morto e levando-o para fora, o sepultaram. Eu quero dizer que nessa noite, na abertura do congresso dos jovens de sucesso, Deus está falando para mim e para você: é noite de colocar a morte para fora. Bate o número de 3 pessoas e diga assim: hoje, tudo que está morto, diga tudo que está fedendo, tudo que não presta, tudo que é fracasso, diga, vai ser colocado para fora da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu futuro, dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua meta, antes que termine o mês de setembro. Pastor, já está acabando, tem tempo para Deus fazer. A morte vai ser colocada para fora. Quantos creem com as duas mãos para cima? Celebre na medida que você recebe, porque a morte vai ser colocada para fora. Segura. O texto é lindo. O primeiro culto formal, a primeira celebração formal, porque até então as celebrações são públicas, são em praças, após o derramado do Espírito Santo. Na narrativa bíblica, no primeiro culto formal, vai mostrar a ação dos jovens. Mas a palavra jovens aqui no grego não significa de pouca idade. Aqui são aqueles que têm capacidade. Eu quero lhes dizer aqui nessa noite que virá da parte de Deus uma capacitação sobre a vida de cada um de nós para colocar a morte para fora. Agora escute, o texto está dizendo o seguinte: levantaram-se os jovens.
para colocar a morte para fora. Eu quero elucidar aqui quem é que nesses dias se levanta. Porque fato é que muitos de nós temos convivido com morte. Pai que ainda não se converteu, agride mãe, mãe dependente de remédio, mãe dependente de droga. Convivemos com escassez financeira, que é prenúncio de morte. Convivemos com falência emocional, que é prenúncio de morte. Quem é que se levanta para colocar a morte para fora? O texto vai dizer para nós, número 1, quem se levanta? Os jovens. Mas o que os jovens estão fazendo para poder se levantar? Guarda isso no seu coração. Para se levantar e colocar a morte para fora, escolha para a sua vida referenciais corretos. A Bíblia diz o seguinte: em casa Ananias entra em acordo com a sua esposa para mentir para o homem de Deus a respeito do valor da venda. E quando ele entra no culto, na hora da oferta, ele morre diante do altar. 3 horas depois, a esposa dele entra no culto, sem saber que ele tinha morrido. E aí quando ela entra, toda bobinha, toda feliz: pastor, por que ela demorou 3 horas? Não sei. Ela devia estar fazendo o ministério da chapinha. Ela devia estar retocando a californiana, a progressiva, mas demorou 3 horas. E quando ela chega, a Bíblia diz que ao dizerem para ela que o seu marido tinha morrido, ela morreu também. Deixa eu te dar uma notícia, meu irmão. Quem anda com Ananias morre no mesmo lugar que Ananias morreu. Quem anda com fofoqueiro vai ser vítima de fofoca. Quem anda com mentiroso vai ser vítima de mentira. Escolha para você referenciais corretos. Não ande com Ananias. Pastor, se eu não posso andar com Ananias, porque quem anda com Ananias morre no mesmo lugar que ele. Com quem eu tenho que andar? A Bíblia diz: levantaram-se os jovens. E o que os jovens estavam fazendo? Sentado diante do apóstolo Pedro, ouvindo a palavra. Levanta a sua mão direita para o céu, porque Deus tem colocado Pedros aqui nesse lugar, que tem a palavra profética, que tem a palavra de vida, que tem a palavra de libertação. Quando você escolhe Pedro para andar com você, quem anda com Ananias morre, mas você que anda com Pedro, pega a morte e coloca para fora. A morte vai sair da sua casa, a morte vai sair da sua família, a morte vai sair, porque tem Pedro de pé, tem Pedro pregando nesses dias. Quem vai andar com Pedro, levanta a mão. Quem vai andar com Pedro, adora. Só quem anda com Pedro glorifica o nome do Senhor. Diga para 2 irmãos assim, ó: anda com Pedro. Diga assim: é melhor andar com Pedro, hein? Vai esquentar. Quem está com Ananias acha que está em vantagem. E aí, Ananias, a gente vai ficar com a parcela da grana, né? Rapaz. E aí, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Sei lá, a gente viaja, a gente compra um carro novo. E aí, Ananias, vai dar tudo certo? Vai, rapaz, eu já tenho um plano. Ananias sempre tem um plano. Ananias sempre acha que não vai ser descoberto. O que Ananias não sabe é que o Espírito Santo ainda reina na igreja de Jesus. E Ananias não fica escondido por muito tempo. Segundo livro dos Reis, capítulo 3. Uma guerra de 3 nações. E agora esses reis estão juntos para uma grande batalha. Só que eles erraram o cálculo da provisão. E a Bíblia diz que passados 7 dias, acabou a água. Acabou o quê? Acabou o quê? Agora temos um problema. Se fica, morre, porque é deserto e não tem água. Se tenta voltar, morre, porque é caminho de 7 dias. Até que alguém se levanta e diz assim: será que não tem aqui perto um homem de Deus? E alguém diz assim: Eliseu está aqui perto. Bate o nome do seu irmão e diga assim: Eliseu está perto. Diga: está mais perto do que você imagina. Sabe o que significa o nome de Eliseu? Deus
é a solução. Eu quero profetizar o seguinte: no meio desse deserto que a água acabou, se levante para perguntar onde tem uma boca profética, porque sempre vai ter um Eliseu perto de você. A solução de Deus está mais perto do que você pensa. Aí diz assim: aqui está Eliseu, aquele que deitava água nas mãos de Elias. O que dizem de você? Aquele adágio, ele se aplica. Me diz com quem você anda, e eu vou ser capaz de dizer quem você é, e ainda mais, aonde você vai chegar. Porque daqui a 5 anos, o lugar que você vai chegar também depende das pessoas que você escolheu conviver, meu irmão. Não existe relacionamento neutro. Eu vou repetir isso aqui, gente. Não existe relacionamento neutro. Quando você deixa alguém entrar na sua intimidade, quando você decide conviver com alguém como seu amigo, melhor amigo, conselheiro e mentor, essa pessoa, ela sempre vai influenciar a sua vida. Não venha me dizer: eu ando com fulano, mas eu só faço o que eu quero, porque uma hora você vai estar se parecendo com ele. Não existe relacionamento neutro. Aqui Eliseu, aquele que deita água nas mãos de Elias. Mandaram chamar Eliseu. Aí Eliseu falou assim: quem é que está nessa guerra? Fulano, fulano e fulano. Ó, para aqueles dois vocês dizem o seguinte: eu nem olharia para a cara deles, mas em consideração a Jeosafá, eu vou lá dizer o que Deus tem para ele. Deixa eu te dizer uma coisa para você, meu irmão. Tem muita gente com a vida de céus fechados, portas fechadas, insucesso, falta de realizações, e o problema talvez não esteja nem em você, mas com quem você escolheu andar. Porque tem gente, escute, Deus diz assim: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus não manda ele levar Ló, mas ele leva Ló. E por causa da bênção que está sobre Abraão, Ló é abençoado. Mas chega uma hora que Deus não fala mais com Abraão. Aí depois que Ló se afasta de Abraão, a Bíblia diz: e Deus falou novamente com Abraão. Tem muita gente pedindo resposta e não recebe porque está andando com gente errada. Deus pode estar olhando para alguém dizendo: eu até quero te abençoar, mas se eu te abençoar vai escorrer para esse muquirana aí que não tem aliança comigo, então eu vou segurar até os seus olhos se abrirem para que você escolha melhor suas companhias. Quem anda com Ananias morre onde Ananias morre. Mas quem anda com Pedro, levanta a sua mão. Agora dá um grito para ouvir lá na Zé Garoto. Diga: eu sou. Mais alto, diga: eu sou a geração que anda com Pedro. A morte não fica na minha presença. Escuta. Primeiro, quer colocar a morte para fora? Escolha referenciais certos. Escolha para andar com você quem tem mais fé que você. Meu irmão, o cara não dá certo em nada, quer dar pitaco na sua vida, não tem autoridade para ser seu mentor. Segundo, vou caminhar. Quer colocar a morte para fora? O texto diz o seguinte: levantaram-se os jovens. Primeiro, referenciais certos. Segundo, voluntariedade. Não tinha diácono nesses dias. Capítulo 5, a diaconia foi instituída a partir do capítulo 6, quando os apóstolos já não tinham mais condições de atender as viúvas e os órfãos, e eles levantaram homens que tinham bom testemunho, cheio do Espírito Santo, que não eram dados ao vinho, para serem diáconos da casa do Senhor. E no capítulo 5 não tem diácono, não tem obreiro, não tem presbítero, não tem auxiliar de trabalho, mas a morte se apresenta diante daquele grupo. Mas os jovens se levantaram,
porque dentro do coração deles tinha um entendimento: eu ainda não tenho cargo, mas eu já tenho a unção. Eu ainda não tenho crachá, mas o chamado está queimando aí dentro. Eu ainda não fui reconhecido, não tem problema, eu faço aquilo que está ao meu alcance. Voluntariedade. Deus está mais propenso a usar quem está disponível e muitas das vezes não tem capacidade, do que o capacitado que não tem disposição. Fulano é bom, mas nunca tem tempo. Fulano é bom, mas você liga 10 horas da manhã, o mocorongo está dormindo. Os caras velhos, meu irmão, acorda meio-dia: mãe, cadê meu Neston? Mãe, a senhora só botou 2 colheres todinho, tá ralo. Os cara mole, frouxo. Aí quer ser usado por Deus, meu irmão? Deus não usa molenga não, meu filho. Levantaram-se os jovens, voluntariado. O cara morre, um olha para o outro e fala: e aí, velho, como é que a gente vai fazer? Meu irmão, o culto está rolando, o cara morreu, deixa o apóstolo tocar o barco, vamos tirar esse negócio daqui de dentro. Qual era o cargo de Davi? Entregador de pizza, sanduíche e cuidador de ovelhas. O sonho de Davi era ser soldado. Eu penso que Davi ficava olhando para as fardas dos irmãos, dizendo assim: caramba, queria usar uma roupa dessa, mas eu sou baixinho, sou magrinho, não passei no teste físico. Eu penso, coisa de pregador doido assim, todo mundo dormindo, Davi ia lá no closet do irmão e ficava usando a roupa do irmão, a farda. Se um dia eu tivesse oportunidade, eu ia para a guerra. Aí um dia, o pai dele diz assim: meu filho, vai levar sanduíche para os seus irmãos. Sabe o que a Bíblia diz? No dia seguinte, bem cedo, bate no seu irmão e diga assim: bem cedo. Tem gente, meu irmão, que a oportunidade está aberta diante dele. Aí ele fala assim: quando é que você pode vir me buscar aqui? Dá para passar aqui em casa? Davi levantou bem cedo, deixou alguém cuidando das ovelhas de seu pai. Diga para o seu irmão: disposição e organização. Levanta cedo, deixa alguém cuidando das ovelhas e vai fazer o que o pai mandou. Quando ele chega no campo de batalha, no Vale de Socó, ele só foi entregar pão. Diga para o seu irmão: só foi fazer uma entrega. E o que acontece? 40º dia, Golias está chegando na ponta da montanha e dizendo para o arraial de Israel assim: dai-me um homem para que lute comigo. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quem ia ficar chateado se Davi entrega o pão e vai embora? Ninguém. Ele foi lá para isso, meu irmão. Quem aqui ia meter o pau? Esse Davi também eu emprestava, hein? Caramba! Porque o rei está escondido. Olha isso aqui. Os homens de guerra estão em buracos, covas e fortificações com medo de Golias. Se Davi entrega os pães e volta para a casa do seu pai, ninguém ia ficar chateado com Davi. Só que quando Davi vê o gigante afrontando os exércitos de Deus, ele diz: opa, isso não vai ficar assim não. Não. Eu vim aqui só para entregar pão, mas eu não posso olhar para essa afronta e ficar parado aqui. Apesar de eu não ser soldado, apesar de eu não ter farda, apesar de eu não ter crachá, apesar de eu não ter cargo, eu tenho uma unção que se move dentro da minha vida e que me impede de ficar parado diante dessa cena. Diga ao rei que o seu servo vai lutar com o gigante.
Você sabe a história? Naquele dia se consolida diante da vida de Davi o maior sucesso da sua carreira. Levanta a sua mão direita para o céu, quero profetizar aqui. Jovens de sucesso, levanta a sua mão mais alta. Se você soubesse o que eu ia falar, você levantava as duas. Eu quero profetizar aqui nessa noite, meu irmão. Deus vai colocar uma oportunidade diante dos seus olhos. Deus vai colocar uma oportunidade diante da sua vida. Deus vai abrir uma porta disfarçada de dificuldade, mas a unção que já move, eu repito, a unção que já move dentro de você vai te dar estratégia para entrar nessa guerra e vencer, porque a morte não permanece diante de um ungido. Pode aplaudir melhor. Quer ter sucesso? Quer colocar a morte para fora? Seja proativo. Faça o que ninguém está afim de fazer. Entra na brecha. Quando eu me converti, Assembleia de Deus em Belfor Roxo, Campo de São Cristóvão. Eu tinha 16 anos. Trabalhava em uma farmácia. No dia da minha conversão, eu levantei as mãos e fui batizado com o Espírito Santo. Não sabia nem o que era. Eu fiquei perguntando o que aconteceu comigo, gente. Tinha uma oração lá na torre da igreja, toda segunda-feira, 8 horas da noite. Eu ia para aquela oração e ficava vendo os jovens pregando, dirigindo o trabalho. Era uma torre, tinha uma salinha lá em cima, cabia no máximo 50 pessoas. Eu ficava lá doido para um dia alguém me dar uma oportunidade. E ninguém me dava. Eu falei, já que ninguém me dá oportunidade, eu vou cavar a minha oportunidade. Bate no ombro do seu irmão e diga assim, ó, Deus é apaixonado por estrategista. Agora o mais lindo é que Deus gosta de quem tem estratégia, e Deus já dá estratégia, porque Ele faz questão de gostar de você. Aí eu fico olhando, o que eu posso fazer aqui? Já tem gente entregando envelope, já tem gente que canta, eu não canto nada, já tem gente que prega, eu não sei nem se eu sei pregar. Aí eu observei que o chão era sujo e as cadeiras e os bancos empoeirados. Ninguém limpava o chão, ninguém limpava a cadeira. Eu era técnico formado em química e eu sabia fazer desinfetante. Comprei essência, 1000 flores, fabriquei um desinfetante exclusivo para passar na salinha de oração. Pedi o meu patrão na farmácia, toda segunda-feira preciso sair mais cedo. E disparava para Belfor Roxo. A oração começava às 8 da noite. 5 da tarde eu já estava lá passando pano úmido com desinfetante, tirando poeira da cadeira. Eu ia passando desinfetante pela escada até lá embaixo. As pessoas começaram a chegar e falar, rapaz, desde tal dia essa sala está tão cheirosa. Quem é que está fazendo isso? É Leandro. É o Leandro. É o Leandro. Até que um dia disseram assim, já que ele está fazendo alguma coisa, dá o microfone para ele pregar hoje. Deus foi comigo naquela noite. No ano seguinte eu já era o presidente da mocidade. Nós fomos o primeiro grupo de jovens a trazer o Napoleão Falcão por 3 dias em um congresso na Baixada Fluminense. Bate o nome do seu irmão e diga assim, ó, começa fazendo o que ninguém quer fazer. Eu estava no Ministério Apacentário em Nova Iguaçu. E quando eu cheguei lá, a igreja já era grande, já tinha 2.000 membros. Eu falei, meu Deus, uma igreja grande como essa, por onde eu entro? Bate no nome do seu irmão e fala assim, toda pergunta que você faz ao Espírito Santo não fica sem resposta. Quem precisa de uma resposta aqui nessa noite? Levanta a sua mão. Deus me deu uma estratégia. Eu percebi que a livraria da igreja estava mal cuidada. E ninguém queria se envolver com a livraria. Era lá fora, no cantinho, escuro, ninguém ia lá. Aí eu falei assim, quero tomar conta da livraria. Na época ainda era gravada a fita cassete das mensagens do pastor Marcos Gregório. E eu falei, esse negócio de cassete já está antiquado. Começamos a duplicar as mensagens dele em CD.
Eu levava a minha impressora lá de casa, eu montava uma estrutura, personalizava etiqueta, fazia tudo. E a livraria saiu do nível da mediocridade para o nível da excelência. Diga ao seu irmão assim, ó, não faça nada para Deus que não seja excelente. Em dezembro de 2003, escute, o pastor Marcos virou para mim e falou assim, Leandro, eu vou começar um projeto aí, uma gravadora. Ele está com o ministério aí gravando CD. E eu queria saber se, já que você cuida da livraria, se você podia cuidar da gravadora da igreja. Eu falei, estou dentro. Rapidinho para você entender, eu fui o fundador da gravadora Toque no Altar. Na minha gestão nós vendemos 5.400.000 CDs. Do segundo semestre de 2005 para o primeiro semestre de 2006, fomos a empresa que mais, eu estou falando de sucesso, mais vendemos CD no Brasil, mais do que Sandy Júnior, mais do que Ivete Sangalo, mais do que Padre Marcelo Rossi, mais do que Só Pra Contrariar. Mas eu não comecei como diretor da gravadora ganhando 20 mil por mês. Eu comecei cuidando da livraria que estava no canto da igreja. Então eu tenho autoridade para profetizar o que eu vou profetizar aqui. Se você tem fé para receber, levanta a sua mão. Deus vai gerar uma oportunidade que vai mudar a história da sua vida. Ela não vai vir embalada com papel de presente. Ela pode vir embalada com papel de problema, mas junto com o problema, Deus já vai te dar a estratégia, e por essa porta pequena que você entra, vai te dar lugar e acesso a lugares de honra. Quantos recebem? Dê um forte aplauso a esse Deus. Pode ser mais forte esse aplauso. Você não vê Pedro mandando os jovens se levantar. Você não vê Pedro perguntando quem é que vai. O texto diz, e Ananias expirando morreu. Versículo 6, levantando-se os jovens. Bata no ombro do seu irmão e diga assim, ó, não espere ninguém mandar, meu irmão. Diga para ele, levanta e vai. Levanta e vai. Terceiro, para a gente terminar. Quem é que põe a morte para fora, pastor? Primeiro, quem escolhe referenciais corretos. Segundo, quem é proativo, é voluntário. Terceiro, quem tem capacidade para ir adiante, mesmo depois de uma tragédia. Quem já viveu uma perda aqui na sua vida? Levanta a sua mão. Uma traição, uma calúnia, uma angústia. Quem já viveu aqui coisas que magoaram você, que representam nesse contexto do que estamos dizendo, morte. Quem já passou por isso aqui? Levanta a sua mão e diga, é verdade, pastor. Imagina, meu irmão, os caras estão, digo, no primeiro culto formal da igreja. Primeiro. E na hora da oferta, que hora? Que hora? O cara vem trazer a oferta e morre na frente do altar. Se fosse hoje, alguns diriam assim, velho, vou meter o pé dessa igreja. Se o cara na hora da oferta morre, imagina na hora da oração. Imagina quando o apóstolo começar a entregar os mantos. Quando Deus começar a revelar. Se na hora da oferta o cara morre, imagina na hora que o couro comer mesmo. Só que o texto diz o seguinte, 3 horas depois, bate o nome do seu irmão e diga assim, ó, 3 horas depois de uma morte, diga, alguém morre de novo. Olha aqui. E quem é que se levanta de novo? Os mesmos jovens. Quer ter sucesso, meu irmão? Tenha capacidade de ir adiante, mesmo depois de uma tragédia. Para muitas pessoas, no momento em que Ananias morre, alguém poderia, é sinal que é para a gente meter o pé. Isso aí é sinal de Deus, vamos ficar aí não. Esse negócio não vai dar certo. É para a gente sair fora. Porque, meu irmão, os anunciadores da tragédia sempre potencializam o que há dentro deles. Se tem o pior, ele potencializa o pior. Tem gente que gosta do Datena. Olha lá, a cabeça rolou, dá um foco. Tem gente que gosta do Jornal Povo. Tem gente que gosta de tragédia.
Só que 3 horas depois de uma morte, alguém morre e os jovens se levantam de novo. Bate no ombro da sua mãe e profetiza para ele assim: eu profetizo que nenhuma tragédia vai te paralisar, porque a unção de Deus na sua vida é poderosa para te fazer forte o suficiente para resistir a essa tragédia e ir adiante em sucesso, e continuar debaixo de êxito, e avançar debaixo da promessa, porque nenhuma tragédia vai te paralisar. Quantos creem, ficam de pé e dê mais um aplauso a esse Deus. Não paralise diante da tragédia, meu. Aplicando. Tem gente que deu errado no namoro e noivado e o coração fechou para um novo relacionamento. Fez parte de uma estrutura da igreja, foi ferido, não quer fazer parte mais de nada. Pastor Luciano, tem jovens que era para estar cantando e não cantaram. Tem jovens que vieram para o ensaio e na última hora, pastora Gleice, decidiram não participar. Agora pode ter certeza que aqueles que não participaram estão dizendo assim: se eu tivesse lá ficava melhor. Eu não gostei dessa camisa, por que não fez melhor então? Porque depois que os jovens se levantam, o texto diz: levantando-se os jovens, cobriram o morto e colocando para fora sepultaram. Talvez, vamos supor que tivesse jovens ali que não se levantaram, eu faria diferente. Mas quem disse que faria diferente e não fez, não entrou para a história. Só entrou para a história quem fez. Erre, mas faça, porque só erra quem faz. Depois de uma tragédia, meu irmão, tenha capacidade de continuar se levantando. Deixa eu dizer uma coisa: Satanás sabe que não pode te paralisar. Vou repetir: Satanás sabe que não pode te paralisar. Quantos creem, digam amém. Mas às vezes, como ele sabe que não pode te atingir, ele vai tentar atingir alguém perto de você. E às vezes, quando ele atinge alguém perto de você, dói mais em você quando atinge você. Porque se às vezes o ataque em você, você sustenta. Mas como é em alguém que você ama e que não tem estrutura, você às vezes se abate. Quando aquela morte entra, era para tentar paralisar o avanço da igreja. Mas eu aprendo o seguinte: depois da primeira morte veio a segunda, mas a segunda morte encontrou os jovens dispostos a se levantar de novo. E eu tenho certeza que se morresse o terceiro, o quarto, o quinto, aquela qualidade de jovens de sucesso iriam permanecer na presença de Deus, porque eles sabem que eles foram chamados para colocar a morte para fora. Joyce Meyer tem uma frase interessante. Ela diz assim: não deixe que os seus fracassos do passado impeçam os seus sucessos do futuro. Deixa eu dizer uma coisa aqui para essa igreja. Eu não conheço o relatório da família de vocês, mas eu posso dizer algo sobre o seu relatório. E se você tem fé, levanta a mão para receber. Por mais que a sua família tenha sido um fracasso, um insucesso, você não foi criado por Deus para repetir os relatórios de fracasso da sua família. A partir de você, Deus vai escrever uma nova história, porque é você quem vai colocar a morte para fora. É você. É você. É você. É contigo o negócio. Pastor, termino. Na minha família, as moças casam grávida. A minha tia casou grávida, minha irmã mais velha casou grávida, a minha tia mais velha, a prima da minha prima. A partir de você, Deus escreve uma nova história. Você não nasceu para repetir o fracasso da sua família. Talvez alguém diga assim: pastor, na minha família os homens não param emprego nenhum.
trabalha 3 meses e fica 6 desempregado, recebendo seguro-desemprego. Aí quando é o último mês de seguro, começa a procurar um emprego, aí começa a trabalhar de novo, trabalha mais 5 meses, aí fica desempregado de novo. Será que vai ser assim na minha vida também? Não. Você não nasceu para repetir o fracasso da sua família. A partir de você, Deus escreve uma nova história. Então cumprimenta 3 pessoas perto de você. Diga assim: nós vamos colocar a morte para fora hoje. Diga: é hoje. Diga: é hoje, na abertura do congresso, que a morte vai ter na sua lápide escrito: no dia 28 de setembro de 2013, perto das 21h45, a morte teve o seu fim na minha família, na minha casa, no meu futuro, nos meus sonhos, projetos, alvos. Chegou o fim da morte. Talvez tenha uma moça aqui que chegou a ficar noiva, comprou fogão, geladeira, mandou imprimir convite, provou o vestido e o noivado faliu. Morte. Talvez eu falo com alguém aqui que tem relatório de uma enfermidade no seu corpo. Morte. Talvez eu falo para alguém aqui que vive num contexto familiar tão terrível que você veio para a igreja, sua irmã mais velha está indo para a I9 encher a cara e dormir com um monte de homem. Talvez é o seu irmão que saiu ontem de casa e só vai chegar amanhã embriagado e vomitado. Mas essa morte vai sair de dentro da sua casa. Deus vai mudar o relatório da sua família. Por isso que o texto diz: quem põe a morte para fora? Quem escolhe referenciais certos. Você não está andando com Ananias, não. Tem um Pedro aqui pregando a palavra hoje, meu irmão. Quem põe a morte para fora, voluntário, é aquele que se dispõe a fazer. Quem põe a morte para fora é aquele que, mesmo depois de um relatório de fracasso, permanece e continua. E eu quero chamar aqui na frente para orar por você. Você que vai se levantar nessa noite. Você que vai se posicionar nessa noite para dizer: pastor, sou eu que vou colocar a morte para fora. Deus pode contar comigo. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu sou Canela.